18h18, Radar de Notícias de volta para o segundo bloco. Hoje o programa com uma grade especial, a entrevista que quase sempre é no terceiro e último bloco, hoje antecipada para o segundo bloco. A audiência está crescendo porque o nosso convidado de hoje é bastante especial e nos concede a sua primeira entrevista em 2025. Estou falando do vereador delegado Gustavo Mesquita, do Republicanos, que está aqui do meu lado, a quem eu agradeço pela presença e pela cordialidade de escolher o Radar de Notícias para conceder a primeira entrevista. Vereador, muitíssimo obrigado pela presença, seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço, André, toda a equipe do Radar de Notícias pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham e estou à disposição. Vamos lá, lembrando que temos uma grande expectativa pela audiência, então se você é novo por aqui, primeiro, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, não esqueça de ajudar com o seu like, hoje meta arrojada, meta ousada. Chegando em 100 likes, o sininho que está aqui próximo, o delegado vai... Eu já falei que eu vou sentar a mão nesse sininho, que eu vou quebrar esse sininho. Olha então, aí. Se vocês querem me ver quebrando o sininho, aqui, ou eu vou quebrar o sininho ou eu vou quebrar minha mão, tá? Vamos chegar nesses 100 likes aí, vamos passar. Vamos lá. 150, 200. Muito bem, então vamos lá, promessa é dívida, vamos cobrar. Vai parecer o governador Tarcísio na martelada na B3. Vereador, vamos começar a nossa entrevista. O senhor está aqui nesta terça, dia depois da terceira sessão, terceiro dia de sessão. Na minha leitura, um começo um pouco truncado, mas quero saber se o senhor compartilha da mesma visão que a minha. Quais as primeiras impressões do senhor do andamento da Câmara? Acha que está aquém do que deveria? O que o senhor pode nos dizer sobre esse início de ano legislativo? Bom, para mim é uma experiência nova, eu começo o meu primeiro mandato, então de fato é um ambiente novo para mim, estou aprendendo em relação tanto ao ambiente, em relação às regras, tenho lido o regimento interno, conversado com os meus pares mais experientes. Então eu estou aqui no momento de aprendizado, mas eu tenho vontade de aprender e tenho muito empenho, muita dedicação naquilo que eu me determino a aprender e eu espero aprender rápido. Eu acredito que todo início de sessão, de legislatura, é um início sempre um pouco mais conturbado, onde as arestas tendem a aparecer um pouco mais. Isso tem acontecido, não só comigo, em outras situações. Eu acredito que em certa medida é normal, mas por outro lado, eu penso que o que a gente não pode perder de vista é a nossa eficiência, a nossa produtividade. Nós temos que lembrar que nós estamos lá como representantes do povo para defender o povo guarulhense. Então, isso tem que ser o nosso norte, a pauta tem que andar, projetos bons, independentemente da ideologia, do partido, da base ou da oposição. Eu, particularmente, vou sempre votar a favor, né? E especialmente em momentos, agora como a gente vive aqui em Guarulhos, testemunha as tragédias que têm ocorrido por conta das fortes chuvas, as enchentes, alagamento. Ontem teve mais uma situação terrível que assolou mais o centro. Lá no Vilani, também a região do Vilani, Guaraci, Zildinha, também tem sido bastante afetada. Eu tenho dado bastante atenção para esses locais, tenho estado lá pessoalmente, ontem estive lá no Cocaia, que foi bastante afetado. E eu penso que nesse momento, particularmente, eu penso até que nós deveríamos, de fato, superar até as nossas diferenças, deixar de lado alguns projetos que são importantes, mas talvez não sejam emergenciais, e nós votarmos projetos que sejam voltados para atender, para solucionar, para dar uma resposta imediata às pessoas que estão em situação de emergência. Por exemplo, eu penso que o governo Lucas poderia pensar em decretar um estado emergencial para dispensar algumas licitações, para atender o povo. Acredito que teria o apoio de todos nós do Legislativo, e a gente pensar em soluções de médio a longo prazo, para que isso não ocorra mais, porque o que a gente assiste é uma tragédia anunciada, repetida, anos e anos, que a gente sabe que acontece, ela vai piorando por outros problemas, pela ganância do ser humano, pela irresponsabilidade. Agora, a gente pode assistir isso parado e esperar que aconteça de novo. A gente tem que arregaçar as mangas e tomar uma atitude, buscar uma solução, e depende de nós. Então, eu acredito que nesse momento nós deveríamos buscar isso, votar em sessões extraordinárias que passem de fato na frente das outras pautas. Eu ficaria, tenho certeza que muitos outros também.
além da conta ali, viraria madrugada se fosse para votar projetos para o povo. O que a gente não pode é ficar ali se perdendo, em ficar discutindo o sexo dos anjos, como às vezes acontece, em um querer aparecer mais que o outro, e às vezes é natural que a gente está ali, a gente quer responder uma provocação e tal, mas isso daí não vai colocar a segurança para o povo, não vai colocar comida na mesa do povo, não vai trazer educação, saúde, resolver o problema das enchentes e tantas outras tragédias aos que o povo guarulhense está sujeito. Muito bem, vereador. Primeiro, só registrar que acho que já temos o recorde de audiência do ano, né, produção? No nosso YouTube já estamos para... Então posso. Calma, ainda não batemos 100 likes. Calma, eu ia fazer o convite justamente. Temos bom, já recorde feliz. de audiência do nosso ano. Só Legal. no nosso YouTube estamos falando para 190 pessoas. Bacana. Então, com todos, o acréscimo do agradecer. Facebook e do nosso Instagram, já estamos para mais de 200 telespectadores, o que mostra a força do Radar de Notícias. Mas temos 49 likes. Se temos quase 190 só Acho no que YouTube, a gente chega lá, hein? acho que hoje dá para... Acho que o sininho Acho vai que embora, hein, delegado? Tô achando que você vai Então, ter que comprar outro sininho. Aperte o dedo no like, o joinha, 49 likes, passando de 100 likes. O delegado Gustavo Mesquita disse que vai destruir o sininho do Radar de Notícias. Produção, já vai fazendo o orçamento do próximo, hein? Pode procurar. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, doutor Gustavo, eu acho que o senhor tem absoluta razão quando disse que acho que o foco agora tem que ter uma mudança de rota e discutir algo emergencial. Me causou muita espécie ao acompanhar a sessão de ontem, vendo a água subindo literalmente na cidade e se discutindo coisas absolutamente laterais. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: a chuva nesse começo de ano não é novidade, não aconteceu só ontem, não aconteceu só na semana passada. Desde o início desse período de chuva torrencial, em algum momento, chegou-se a discutir a possibilidade de fazer um freio de arrumação para ajustar a pauta, discutir algo mais focalizado nas chuvas ou não? Olha, eu cheguei a sugerir isso, tenho sugerido isso desde a primeira sessão e em todas as 3 sessões eu fiz da mesma maneira. Lembrei, chamei a atenção do problema das enchentes que tem acontecido, sobre o problema que já aconteceu e que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, porque a gente está observando que as chuvas não parecem dar trégua, pelo menos num curto prazo. E de fato você falou tudo, né? Em determinado momento eu comecei a pensar comigo mesmo ali, eu me toquei que nós estávamos ali dentro de uma bolha, literalmente uma bolha, estávamos ali num ambiente tranquilo, reservado, seguro, enquanto o mundo lá fora caía, literalmente caía, aliás, dentro da casa ali no plenário estava tendo uma goteira, também a quantidade de chuva, e a gente ali, me parece até um pouco aquela cena do Titanic, sabe aquela cena do Titanic, o barco afundando e os músicos tocando ali uma bela sinfonia, como se nada estivesse acontecendo. E em determinado momento eu me toquei, inclusive, que eu estava fazendo parte daquela cena grotesca. Com todo respeito aos demais, porque eu estou me colocando também. E aí foi ali que em determinado momento eu próprio pedi a palavra, até estava com vontade de responder algumas provocações, mas de fato seria insólito, seria uma situação surreal se eu permanecesse, eu não ia conseguir mais permanecer naquele local. E eu pedi licença para me ausentar, então logo deixei o local, já deixo no carro agora uma calça à prova d'água lá, impermeável, eu tenho uma galocha, tirei o sapato, tirei o terno, coloquei a galocha e fui ajudar o povo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cada qual a sua maneira, né? Cada um tem o seu perfil, estou exigindo que cada um seja como eu. Lá encontrei até o vereador Kleber Ribeiro também, estava fazendo a mesma coisa. Mas assim, cada qual a sua maneira. A gente está aqui para ajudar o povo e cada um tem a obrigação de fazer isso, seja como for, né? E ficar discutindo o sexo dos anjos, para ver quem aparece mais, para ver quem lacra mais, quem imita mais, quem, enfim... consegue vencer um debate. Isso aqui não é um jogo de ganha ou perde, né? De perde ou ganha. Nesse jogo, quem está perdendo é a população. Então, isso que a gente tem que lembrar, colocar essa mão na consciência, arregaçar as mangas e estar ao lado do povo. Doutor, vamos falar sobre a SEI dos aterros e eu vou dar a voz aqui para a nossa audiência. O senhor sabe que a audiência aqui do Radar de Notícias é parte fundamental. Então, primeiro eu vou perguntar para o senhor... que o senhor contasse de forma resumida, fizesse uma espécie de reconstituição dos fatos, porque o senhor o senhor capitaneava a coleta de assinaturas, quando depois apareceu a SEI do seu colega Júnior Caiçara já com o número de assinaturas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse episódio que para muitos ficou mal explicado. Em segundo lugar, perguntar para o senhor,
se já há algum acerto para que o senhor, através da representatividade do Republicanos, que, salvo engano de minha parte, terá direito a 2 cadeiras, se o senhor comporá essa SEI. E uma terceira pergunta, 3 em 1, o nosso telespectador que se apresentou com o nome de Daniel pediu para questionar o senhor o seguinte: gostaria de saber se o delegado descobriu quem são os proprietários do aterro da Vilani, se estes aterros são responsáveis pelas enchentes locais. Então, 3 em 1, o senhor fica à vontade para responder. Você vai me lembrando se eu não responder todas, por gentileza. Tá certo. Vamos lá. Bom, então para falar sobre esse tema, a gente tem que retroceder um pouco no tempo e lá para o dia 10 de janeiro, quando eu realizei uma operação diante de inúmeras denúncias que eu vinha recebendo já de algum tempo sobre alguns aterros. Esse não é o único, tenho recebido outros e vou continuar atuando. Mas essa era a campeã de denúncias lá no Vilani. E então eu decidi realmente fazer uma ação, uma operação para constatar pessoalmente o que estava acontecendo no local. Até então as denúncias que eu tinha eram em relação ao excesso de terra, né? Um volume de terra muito maior do que o permitido, que estava causando sérios problemas ali para o bairro e para a região. Bom, ao chegar no local, uma ação que foi de fato tal qual uma ação policial, tem que ser imprevisível, sem avisar ninguém, senão não é operação, é visita de cortesia. Então, chegamos de surpresa e no momento em que eu cheguei no local, tinham ali pelo menos 10 caminhões despejando terra. No momento que estavam, alguns já tinham despejado, outros estavam despejando, né? E outros estavam ainda com terra, entulho também, dentro da caçamba. Nesse momento, o nosso procedimento, e aí como policial, eu tenho que adotar inclusive os procedimentos que estão no Código de Processo Penal relacionados à prática, uma situação de prática de flagrante delito. E ali estava ocorrendo a toda vista, a toda evidência, uma situação de flagrante delito de crime ambiental, crime tipificado no artigo 54 do Código Ambiental, pelo menos, na Lei de Crimes Ambientais. Bom, então, as providências que têm que ser tomadas é permanecer que as coisas, garantir que as coisas permaneçam como estão, que as testemunhas não deixem o local, testemunha barra possíveis investigados autores, e assim nós procedemos e passamos a vistoriar o local. Pedi para o indivíduo que se intitulou como o proprietário barra responsável do local que apresentasse eventuais documentações, alvarás, licenças que autorizassem essa atividade. Ele apresentou um documento que eu tenho comigo, datado de agosto de 2023, um alvará emitido pela SDU, que autorizava aquele local a movimentar 15 mil metros cúbicos de terra. Pois bem, naquele momento em que eu cheguei, tinham 10 caminhões. Cada caminhão carrega consigo na caçamba aproximadamente 15 metros cúbicos de terra. Ali tinham já sendo despejados 150 metros cúbicos de terra. Se a gente pensar que tem 10 caminhões por hora, e tem muito mais do que isso, certo? São 1.500 metros cúbicos de terra por hora. Aquele aterro, ele opera pelo menos 10 horas por dia, se não for muito mais, se não for 24 horas. Em 10 horas por dia, a gente tem atingido o limite de 15 mil metros cúbicos de terra por dia. Isso. Que era o que o alvará permitia, né? E aquilo estava ocorrendo pelo menos desde agosto de 2023, sabe-se lá, se não muito antes. Então, aquela situação por si só já era bastante irregular e configuraria, e aí cabe à Polícia Civil, para quem foi encaminhada a investigação, os indivíduos foram conduzidos, todos aí com todo respeito, né, para deliberação do delegado de polícia. Ele estava como vereador e não como delegado. E as providências de Polícia Civil serão tomadas. Foram comunicadas todas as secretarias relacionadas, serviços públicos, meio ambiente, SDU, para as providências administrativas também, né? Só que, ao adentrar, quando a gente começou a vistoriar o local, aos fundos do terreno, a gente se deparou com uma situação ainda muito mais grave, que ali não tinha só terra, tinha lixo, e lixo do grosso, tinha chorume do rio Tietê, despejado ali, alta quantidade de lixo. Então aquilo ali era um crime ambiental a céu aberto sendo praticado,
sabe-se lá quando, há quanto tempo, né? E o que nos espanta é que tudo isso estava acontecendo a céu aberto, sem qualquer atitude das autoridades. E aí eu digo todas as autoridades, policiais, forças policiais, de segurança, municipalidade, até mesmo do Estado, todas, né? Não pode deixar de chamar a nossa atenção. E aí é por isso que, diante da ocorrência das chuvas, isso foi antes do agravamento das chuvas, aí a chuva passa a se agravar e passa a acontecer todo esse problema lá na região do Vilani. Foram os aterros que causaram isso, única e exclusivamente? Sabemos que não, sabemos que lá já ocorre esse problema de alagamento há décadas, talvez. Mas, conversando com os próprios moradores da região, eles me relataram que esse ano foi o pior de todos. Então, é natural a gente concluir, e não precisa ser nenhum engenheiro para a gente concluir isso, nenhum gênio da engenharia, que um aterro daquele porte, são 7 metros de terra, tem um vídeo que eu mostro isso ali na minha rede social, eu escalo a diferença, o desnível de terra entre o aterro e as casas. São 7 metros de terra. E a gente tem que concluir que aquela situação, detalhe, André, que é mais grave ainda, a gente puxar a foto do Google Maps, vocês vão ver lá que aquele local era um local onde havia um lago, havia nascente, era uma área de manancial, que agrava ainda mais o crime, né? E tudo isso foi aterrado. Então é natural a gente concluir que tudo isso contribui e agrava em muito o problema das enchentes no local. E é diante de tudo isso que eu entendi por bem, observando não só esse caso, como suspeitas e indícios de irregularidades e práticas criminosas em outros aterros na cidade, entrar com pedido de instauração de CEI. Sempre gosto de fazer o comparativo, porque quem não conhece, a CEI é a CPI, até prefiro falar CPI. É a CPI em âmbito da Câmara Municipal. E entrei com pedido de CPI para investigar essa e outras situações. E deixei muito claro, quando fiz o anúncio em plenário, de que essa seria uma CPI apartidária, apolítica, sem objetivo de perseguir esse ou aquele grupo político. E imediatamente passei a ter algumas assinaturas de alguns vereadores já no plenário que concordaram em assinar. E o que é muito interessante, a gente observa que nós tivemos ali assinaturas de parlamentares da direita, da esquerda, do atual governo, do governo passado, enfim. Pois bem, no dia seguinte, quando o nosso pedido de CEI contava com 10 assinaturas, são necessárias 11 assinaturas para que a CPI seja de fato protocolada, foi ingressada outra CPI, foi protocolada imediatamente já com 15 assinaturas, pelo vereador Caissara. E pelo regimento interno da Câmara, quando há 2 CPIs sobre o mesmo objeto, e essa foi ingressada com o mesmo objeto, a CPI que primeiramente atingiu o número de 11 vereadores sobrepõe sobre a CPI anterior. E foi isso que aconteceu no caso da CPI. Quais os motivos pelos quais aguardaram a gente chegar em 10 assinaturas para depois entrar com esse pedido? Por que preferiram assinar outra CPI, não a minha? Quais as intenções reais? Não cabe a mim dizer. Realmente eu não estou aqui, não posso levantar falsas suspeitas, até porque não teria motivo para isso. Mas, da minha parte, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o objetivo que eu pretendia, de certa maneira, foi alcançado. Se instaurar, eu não tenho por que não crer que essa CPI, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de boa-fé, que essa CPI foi feita para investigar e identificar as irregularidades e punir os responsáveis. Se for assim, eu estou à disposição. Já disse, como delegado de polícia, a nossa principal função é investigar crimes. E eu investigo crimes há 16 anos como delegado de polícia. Acredito que eu posso ajudar um pouco. Como posso ajudar na CPI da saúde, como posso ajudar na CPI do Baquirivu, como posso ajudar na comissão de ética. Se quiserem a minha ajuda, eu estarei à disposição. Se não quiserem, aí cabe a nós perguntarmos a mim, ao povo, por que não quero o delegado de polícia investigando dentro de procedimentos que são destinados à investigação. Mas aí não cabe a mim dizer. Agora eu quero deixar muito claro alguma coisa também. A CPI, ela é um dos instrumentos de investigação. Eu vou estar fiscalizando, se não me colocarem na comissão,
A gente está para ter uma reunião de bancada na quarta-feira, ainda não tivemos esse ano, e vai ser decidido tudo isso. Gostaria de estar. Se por algum motivo entenderem que eu não devo estar nessa comissão, não tem problema, eu vou fiscalizar para que essa comissão não acabe em pizza e vou continuar investigando por outros meios, como sempre fiz na minha vida. Sempre investiguei e prendi sequestradores, traficantes, chefes de crime organizado. Não vai ser diferente agora. Seja por meio de CPI, seja buscando a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, seja quem for. Eu vou continuar investigando para responsabilizar quem está sendo culpado, quem são os culpados pela tragédia humana, quem ganhou dinheiro, e dinheiro graúdo, em cima da tragédia das pessoas, porque isso não é admissível. Buscar a responsabilização e a reparação dos danos dessas pessoas. Perfeito. Seja quem for, doa a quem doer. Se tiver membros da Polícia Civil, instituição a que eu pertenço, da Polícia Militar, da GCM, do governo, da prefeitura, seja de onde for, a gente tem que punir, porque não dá para admitir uma situação como essa. Exato, e acho que o vereador passou por todas as etapas, só também é obrigação da imprensa, como o vereador disse, para investigar, acompanhar com lupa para evitar que se acabe em pizza, porque, por exemplo, na exposição do nosso convidado, ele fez uma conta rápida aqui da quantidade de terra, ficou bastante claro que o limite foi para mais do que ultrapassado. Então, uma sugestão aos nobres parlamentares, quando esta comissão começar a atuar, acho que os responsáveis pela SDU da antiga gestão, já que o alvará é de agosto de 23, como o senhor citou, acho que é alguém que precisa dar explicações. E, inclusive, vale dizer nesse sentido, eu protocolei um requerimento destinado à SDU, ao meio ambiente, aos serviços públicos, todas as secretarias envolvidas, com 38 quesitos, indagando, de maneira geral, sobre as providências que foram tomadas, as providências que estão sendo tomadas e que pretendem ser tomadas em relação a esse e outros aterros ilegais, clandestinos, por que não dizer criminosos na nossa cidade. Crime contra o meio ambiente, contra a nossa cidade, danos irreversíveis à natureza e o crime, a violência causada às pessoas, famílias de bem, gente honesta, gente simples, uma gente honesta, trabalhadora, que paga os seus impostos. Carnê do IPTU chega em dia. É verdade. E vai atrasar um dia para ver o que acontece. Então essas pessoas não merecem passar pelo que elas estão passando. 18h40, recorde histórico de audiência do Radar de Notícias. Acho que hoje o sininho vai voar bem longe. Eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, se inscrever no nosso canal. A gente quer chegar a 6 mil inscritos o quanto antes. Estamos com aproximadamente 5.600. Bora, para cima! Obrigado a todos pela audiência retumbante. Entrando aqui na parte final da nossa entrevista, doutor Gustavo. Não, ainda temos coisas para falar. Bora. Vamos falar sobre o projeto do senhor que propunha a alteração da nomenclatura da GCM para a Polícia Municipal. Explicando brevemente para o nosso telespectador, ontem era um dos 20 itens da ordem do dia em fase de deliberação. Em poucas palavras, a deliberação é uma etapa de votação em que os vereadores acatam ou rejeitam a tramitação do projeto. Em sendo acatado, o projeto é destinado para a comissão pertinente ao assunto que se propõe, a que versa o projeto. Depois da emissão do parecer, o mérito volta ao plenário para o voto sim ou não. Como é de praxe, vou tratar como uma espécie de acordo tácito dos parlamentares. A esmagadora, para não dizer quase 100% dos projetos, são sempre deliberados. Ocorre que ontem o projeto do senhor, dessa alteração do nome da guarda da GCM para a Polícia Municipal, foi rejeitado na deliberação e, portanto, arquivado. Sim. Num resultado pouco usual. Pergunto ao senhor, por que isso aconteceu? A que o senhor atribui essa rejeição? Olha, novamente, né, tem coisas que eu não posso responder pelos outros. Aí cabe, eu acredito, a vocês indagarem, aí cada parlamentar, o porquê da não concordância e da manifestação em relação à contrariedade na deliberação do projeto, né? O projeto não ter sequer andamento, não ser sequer discutido nas comissões. Não cabe a mim dizer, eu acho que até é natural que hajam discordâncias, respeito cada parlamentar que discorde desse ou de outros projetos, assim como eu também vou discordar de outros, mas chama atenção, sem dúvida alguma, o fato de essa rejeição ser feita de maneira
absolutamente preliminar, porque para as pessoas entenderem, o projeto ele já não estava em fase de votação, né? Era só a deliberação para o projeto começar a tramitar na casa. Aí não cabe a mim indagar. Na minha concepção, era um projeto, como acredito que é, um projeto importante. Muitos podem dizer, mas o que a nomenclatura vai mudar? Para mim muda muito. As mudanças, muitas vezes, na sociedade, elas partem de símbolos. São símbolos que transmitem para a sociedade, para a população, para o povo, aquilo que uma instituição, um órgão, pretende fazer. Qual o objetivo, a atribuição e a natureza de determinado órgão. Para mim, a Guarda Civil Municipal, ela já exerce, de fato, há muito tempo, uma atividade de polícia, de policiamento ostensivo e preventivo do município. Em que pese, nós sabemos que essa mudança ainda precisa ser feita na Constituição Federal para que essa natureza seja ratificada de direito. Mas, para mim, há situações que a realidade, de fato, se sobrepõe ao próprio direito. E essa é a realidade da nossa GCM, a nossa GCM daqui de Guarulhos, que merece o nosso total respeito, que exerce uma atividade de policiamento. Sem a GCM hoje, em Guarulhos, eu da Polícia Civil, a Polícia Militar, nós não conseguiríamos dar conta. Já é difícil com a GCM. Nós não conseguiríamos dar conta de combater o crime. Então, eles exercem um papel fundamental nesse sentido. E a sociedade, a população enxerga eles dessa maneira. Se tiver um crime acontecendo, estiver passando um GCM, o povo, o cidadão, não vai querer saber se tá fardado de cinza, que é PM, de preto, que é Polícia Civil, ou se está de azul, porque é GCM. Ele vai chamar polícia, ele vai gritar polícia, não vai gritar GCM, ele vai falar polícia, né? E o GCM vai atuar para defender aquela pessoa, defender aquela situação, colocando em risco a própria vida, se necessário, eu tenho certeza disso. Então, para mim, nada mais justo do que dar esse reconhecimento em relação à marca. É simplesmente uma marca. Sabemos da questão jurídica, mas ali a gente estava mudando a marca para ficar mais claro para as pessoas, mais claro para a população, para ter mais credibilidade, mais respeito perante a população. Deixar claro para a população que ali estão profissionais que exercem uma atividade policial de segurança pública. Então, na minha concepção, era um projeto importante, dos quais iriam ser consequências, e vou defender muito, a valorização salarial que eles precisam e merecem, uma das GCMs mais mal pagas e remuneradas do país, R$ 2.600 iniciais, com isso a gente perde GCMs, bons profissionais para outras cidades, vizinhas inclusive, Mogi paga quase o dobro, buscar estruturação, equipamentos e tudo isso, mas era um projeto importante. Agora, o porquê desse levante, digamos assim, aí não cabe a mim dizer, é cada vereador que pode responder. Mas respeito todos aí a sua opinião. Eu vou fazer uma provocação, não ao vereador, evidentemente, mas à coletividade do Legislativo. Tem muita gente dizendo que foi arquivado porque era um projeto inconstitucional, enquanto a PEC 37, em análise no Congresso Nacional, não for aprovada. Mas a pergunta provocativa e retórica que eu deixo para o nosso telespectador é: quantos e quantos projetos flagrantemente inconstitucionais não foram deliberados e até mesmo aprovados sob o pretexto de que, com a sanção do prefeito, o vício inicial seria superado? Então, deixo aqui no ar, cada um que tire a sua conclusão. Vereador, a Comissão de Segurança Pública é composta pelo senhor, vereador Daniel Santos, vereador Rafa Marques. Nesse começo de trabalho, 3 parlamentares com conhecimento de causa na área da segurança pública, vocês têm discutido que tipo de projeto? Vocês pensam em apresentar alguma iniciativa conjunta, daqueles projetos com mais de um autor? Tem algo que é importante que o senhor vislumbra que possa ser apresentado ou que já está em vias de ser apresentado? Bom, a comissão, nós tivemos a primeira reunião ontem, né? Muito importante que, pela primeira vez, eu acredito que a gente tem uma comissão de segurança pública em Guarulhos, composta na sua integralidade por membros oriundos da segurança pública. Isso é muito importante. Todo mundo fala sobre segurança pública, gosta de falar segurança pública e pode falar. Mas é naturalmente diferente, tem conhecimento de causa para legislar sobre segurança pública, aqueles que efetivamente já vivenciaram o dia a dia, a linha de frente, o chão de fábrica da segurança pública, já estiveram numa linha de tiro, que já sentiram na pele as dores, as carências e as necessidades de cada agente policial, que sentem diariamente na pele as necessidades da população, das vítimas e as dificuldades no combate ao crime num país
onde a cultura da impunidade se torna cada vez mais forte e dominante. Então isso é muito positivo. Nós tivemos uma primeira reunião, o objetivo da comissão é sempre ofertar um parecer positivo, negativo, ou aprimorar projetos relacionados à segurança pública que sejam ofertados. Então nós temos lá uma lista de projetos anteriores que serão discutidos e nós emitiremos o parecer. E eu tenho certeza que depender da gente, vai ser uma comissão bastante atuante, não só no sentido de analisar projetos, mas de eventualmente requisitar informações, solicitar a presença, né? É uma das prerrogativas das comissões permanentes, requisitar, a convocar a presença de membros relacionados à segurança ou não, em assuntos que tenham relação com a segurança pública. Isso é muito importante. Eu acho que vai ser uma comissão bastante atuante. 18h48, e a minha última pergunta para o senhor, vereador Gustavo Mesquita, é a seguinte. Projeto de lei número 1/2025, um marco para a legislatura apresentado pelo senhor, que versa sobre a nova lei do silêncio. Por que o senhor apresentou esse projeto e, em sendo aprovada, o que a cidade de Guarulhos ganha com isso? Perfeito. Bom, o combate à perturbação ao sossego, à desordem, os pancadões, os bailes ilegais, fluxo, motos barulhentas, tudo isso é algo que eu venho combatendo já há algum tempo na cidade como delegado de polícia. E combatendo esses males, eu passei a perceber, a sentir na pele cada vez mais como tudo isso afeta o povo guarulhense. Que essa é uma grande dor do povo guarulhense. Eu acredito que boa parte da nossa votação, do sucesso da nossa votação, 18.841 votos, se deve à defesa dessa pauta. Porque a perturbação ao sossego, em todas as suas formas, a desordem, os pancadões, os fluxos, as motos que tiram grau, que fazem barulho, atormentam a população, se tornaram um problema epidêmico na nossa cidade. Isso está muito claro. E essa situação, essas situações todas, elas não são situações, um pancadão, um fluxo, uma moto barulhenta, não são situações só que afetam o sossego das pessoas, o direito das pessoas descansarem e dormirem em paz. Tudo isso reflete diretamente na sensação de desordem, de ausência do poder público, e é isso que aconteceu em Guarulhos durante muito tempo. E é essa sensação de ausência de poder público, de abandono, que estimula a prática de outros crimes e crimes mais graves. E a teoria das janelas quebradas, do qual é consequência a política da tolerância zero que eu defendo, ela diz exatamente isso, né? Quando o Estado ele se mostra ausente, quando ele não ataca os pequenos problemas, um barulho alto, uma pichação, uma janela quebrada, essas condutas elas tendem a ser fomentadas e se transformarem em crimes mais graves. Então, era uma plataforma nossa de campanha, um compromisso meu com os nossos eleitores e com a cidade de Guarulhos. O projeto foi apresentado. Eu acredito que é um projeto de vanguarda. Contei com a participação de entidades de combate, tem entidades organizadas de combate à perturbação do sossego. Ouvi diversas pessoas, o grupo Silêncio e Lei, quero deixar um abraço especial, o Adriano, lá também desse grupo, que é daqui de Guarulhos, um grande ativista no tema. Ouvi diversas pessoas e a gente procurou fazer um projeto buscando o que há de melhor. Esse projeto, ele traz em si um agravamento na repressão, trazemos multas de até 1.000 UFGs, podendo ser quadruplicado em caso de reincidência e outras circunstâncias. Trazemos uma melhoria, uma eficácia maior na fiscalização, na comunicação do cidadão com os órgãos públicos, criando canais de comunicação no qual o cidadão pode enviar a sua denúncia, enviar vídeos, fotos, áudios do problema, que vai valer como prova, inclusive. A gente flexibiliza também a necessidade do decibelímetro, que traz vários problemas, às vezes não tem, e gera custo, o decibelímetro está descalibrado e aí pode gerar um questionamento. Nesse caso, é subjetivo, o agente público, de maneira ampla, seja qual for o agente público, tem a competência e vai ter a discricionariedade para decidir qual caso configura, de fato, uma situação de perturbação do sossego, porque a perturbação do sossego é subjetiva. Aqui não se fala em 10 horas da noite, pode ocorrer em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana. Então, a gente vai ter essa discricionariedade. Então, eu tenho certeza que é um projeto que, caso aprovado, quero chamar realmente a atenção aí dos nossos pares, nossos vereadores e vereadoras, para entenderem a necessidade do projeto.
melhorar o projeto, fazer os ajustes, aprimorar esse projeto, que a gente possa dar esse presente para a cidade de Guarulhos, que é o projeto da nova Lei do Silêncio. Guarulhos precisa desse projeto que vai trazer a tranquilidade, o direito de descansar, de dormir em paz, que o povo, que o trabalhador, as famílias guarulhenses merecem, e eu tenho certeza, vai repercutir na sensação, na melhoria da sensação de ordem e na percepção de segurança para a nossa cidade. 18h53, doutor Gustavo Mesquita, obrigado pela... Posso? Calma, doutor, calma. Eu ia só dizer que acho que é um primeiro passo importantíssimo e que depois, futuramente... Não tá me ouvindo, produção? Tá baixo? Deixa eu ver o microfone aqui. Acho que tá normal, produção. Dá para ouvir? Não? Problemas técnicos? Dá para ir? Intervalo? Pode ir? Então tá bom, já estamos encerrando aqui. Só dizer que acho que ato seguinte precisa discutir o aumento do efetivo da GCM, porque eu acredito que com essa nova lei vai precisar de mais braços. Com toda certeza, defendo a duplicação, pelo menos aí da GCM, eu acho que Guarulhos tem espaço para isso, e quero falar brevemente aí também sobre uma necessidade importante aí da contratação dos remanescentes. Nós temos aí cerca de 150 candidatos remanescentes já aprovados, prontos para, em condições de estarem nas ruas aí como policiais municipais, defendendo o povo de Guarulhos, e sem a necessidade de passar por um novo concurso, treinamento, etc. Então, eu defendo e vou cobrar, vou sugerir sempre ao governo que contrate aí, uma causa que tem o meu apoio, 150 remanescentes da nossa Polícia Municipal. Vou continuar chamando assim, porque é assim que eu os considero, que merecem estar integrando aí, estar ao nosso lado defendendo o povo de Guarulhos. Doutor Gustavo Mesquita, tivemos um pico de cerca de 260 telespectadores simultâneos, a maior audiência da história recente do Radar, perdendo apenas para a cobertura das eleições, que tivemos até chuva de confete, o apresentador nunca mais se esquecerá deste momento. E diante de 149 likes, eu vou até deixar aqui do lado do senhor, então, produção... Mais um recorde que eu trago aqui na cidade, a votação e a audiência do Radar. Agora a audiência do Radar. Cada vez que a gente vier aqui, a gente vai quebrar o próprio recorde. Exatamente. Então, produção, tirem as crianças da sala. A partir deste momento, eu não me responsabilizo. Doutor Gustavo Mesquita, fica à vontade. Meu Deus do céu. Fecha no doutor. Dá para Meu Deus do céu. Não, traz mais perto, doutor. Ah, então vai na aberta mesmo. Meu Deus do céu, pobre bandeira de Guarulhos. Meu Deus do céu, produção, doutor Gustavo Mesquita, deixa eu me despedir do senhor. Volta pro quadro aí. Muito obrigado pela audiência. Vamos pra cima, bora Radar. É isso aí. Pra cima deles, contra corrupto e vagabundo. Tamo junto. Depois dessa é só intervalo, né, produção? A gente volta já com Léo Notaro.